Meu bom José, o santo do povo, modelo de fé. Com coração de pai. Assim José amou Jesus. Com esta frase, Papa Francisco inicia sua carta apostólica Patris Cordis, onde ele faz diversas reflexões sobre São José, onde também ele decreta este ano dedicado a São José, em comemoração aos 150 anos, onde Pio IX decretou São José como patrono universal da Igreja Católica, com coração de pai. E essa frase é interessante dizer, vai colocar São José numa posição especial. Pai legal, pai nutrício, pai de Jesus, aquele que cuidou, educou, aquele que formou Jesus enquanto homem. São José é este homem. Na Bíblia encontramos pouca coisa a respeito de São José, mas esses poucos dados são importantíssimos e nos traz à luz uma pessoa ímpar. E entre várias características que poderíamos tirar da pessoa de São José, vamos trabalhar 3 que definem bem essa pessoa, o carisma de São José. Segundo os evangelistas, podemos dizer que São José era justo, bom e obediente. Podemos tirar essas 3 características da pessoa de José. José era justo, porque enquanto ficou sabendo que Maria estava grávida, não quis expô-la, quis repudiá-la em segredo. E a justiça de José não está em não querer aceitar Maria como esposa, mas sim não querer ligar o seu nome a essa criança que não é do seu sangue. E é importante a gente entender que isso se dá porque José é íntegro, honesto e muito ligado às tradições. O nome para José é a sua principal herança. É o que ele vai deixar para os seus filhos. O nome, na época de José, era a sua principal herança, a sua riqueza. As pessoas eram conhecidas pelos seus antecessores, os seus ancestrais. Jesus era o filho de José. Jesus era o filho de Davi. E quando uma pessoa não tinha um bom caráter ou fazia alguma coisa de errado, o seu nome era manchado. E o seu legado era ruim. Os seus filhos, os seus netos seriam lembrados pela má fama do seu ancestral. Então, São José é justo porque ele tem integridade. Ele conhece o valor do seu nome. Ele é um homem íntegro. Dentro dessa colocação também entendemos que essa justiça não é simplesmente uma vaidade da pessoa de São José, mas porque ele acredita, mas porque ele sabe que o seu nome é importante. É o seu caráter, a sua integridade. E é o que nós também devemos buscar para nós. Essa integridade, sermos justos, honrar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. A segunda característica importante de José, e muito ligado à primeira, de ser justo, é a sua bondade. Agora sim, José quer repudiar Maria por ela estar grávida e não ser dele, mas ele não quer expô-la. E esse verbo é importante, não quer expor. No grego original vai dizer não quer expor Maria. José conhece o caráter de Maria. José sabe da reputação de Maria, que ela é uma boa pessoa. E não quer que ela seja julgada por isso, condenada e até levada à morte. José não sabe de quem é o filho a princípio, mas ele sabe da bondade,
do caráter de Maria. Essa é a bondade de José. Não querer difamá-la, não querer expô-la. José, bom, é o bom. E essa bondade nós também devemos buscar. A bondade de São José. Que seja ele o nosso exemplo de uma pessoa que não quer o mal dos outros, que não quer expor, que não quer difamar, que não quer condenar. José é esse exemplo de bondade. Uma terceira característica de São José é sua obediência. José é obediente. José, depois dessa situação com Maria, de não querer expô-la, de repudiá-la em segredo, ele tem um sonho. E no sonho o anjo diz para São José não ter medo e receber Maria como sua esposa. Diz o Evangelho que no dia seguinte, José assim o faz, de prontidão, recebe Maria como sua esposa. José é obediente à vontade de Deus. José é obediente à vontade de Deus. E não é uma obediência cega, porque José está aberto a essa vontade. É uma característica particular de São José. Se São José não estivesse aberto à vontade de Deus, ele faria a sua própria vontade. Seria obediente a si mesmo. E nós muitas vezes somos assim. Obedientes às nossas vontades, aos nossos desejos, os nossos caprichos. São José deve ser o nosso exemplo. Daquele que está aberto à vontade de Deus, aberto às realidades, que conhece o envolvimento do tempo e assim acolhe ao escutar a voz do anjo, a voz de Deus, e se torna obediente. E não é uma obediência cega, como eu já disse, pois a partir do momento que a pessoa está aberto à escuta da palavra de Deus, ele tem um entendimento do que o projeto de Deus pode realizar na sua vida e na vida de tantos. E aí sim, ser obediente, obedecer à vontade de Deus. A humanidade de José é uma coisa muito ligada a essas três características. José é humano. Ele sente medo. Tanto é que o anjo diz: não tenha medo, José, em receber Maria como sua esposa. E o medo é uma característica de todo homem. Aquele que não tem medo é preocupante, porque ele vive sua vida desregradamente. Mas José, na sua humanidade, na qual a gente se identifica tanto, ele, também suscetível aos nossos erros, aos nossos medos, se entrega à vontade de Deus, ao ser obediente. É interessante dizer também que, como Maria, São José também dá o seu sim, o sim ao projeto de Deus. José atende à vontade de Deus. Não tenha medo, José, em receber Maria como sua esposa. E na atitude de aceitação de José, ele também diz o seu sim. Sim ao projeto de Deus. Sim a uma vida que teria obstáculos, que teria dificuldades. Não foi só de bênçãos ou de não sacrifícios que viveu São José ao assumir a paternidade de Jesus. Teve que fugir, teve que cuidar de Jesus e de Maria num país estrangeiro, outra cultura, enfrentou muitas dificuldades, mas conseguiu superá-las. José é um nome bíblico que significa Deus acrescenta, do termo hebraico Yosef, Deus acrescenta. E através de José, Deus acrescentou muito em nossa vida.
nos deu a salvação. Em Jesus Cristo, Deus acrescenta. Que São José possa acrescentar muito em nossa vida, em nossa percepção enquanto cristãos, enquanto pessoas. Na Bíblia, temos 3 personagens que se chamam José. O patriarca José, filho de Jacó, São José, pai de Jesus, e José de Arimateia. 3 pessoas de grande índole, inquestionáveis, moral ilibada. José de Arimateia foi um discípulo meio oculto de Jesus, pessoa importante no cenário ali da Judéia, da religião judaica. Quando Jesus foi morto, ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que pudesse sepultá-lo. Foi ele o responsável pelo sepultamento de Jesus Cristo, de colocá-lo no sepulcro vazio que havia sido preparado. Essa é a pessoa de José de Arimateia, pessoa também honesta, íntegra, discípulo de Jesus. No Antigo Testamento, temos o patriarca José do Egito, pessoa de uma história interessantíssima. Foi por seus irmãos jogado no poço, vendido como escravo, passou por maus bocados no Egito, sendo preso, condenado por algo que ele não fez. Mas ao final de tudo, ele, ao interpretar os sonhos, conseguiu se reerguer, se tornou governante do Egito e trouxe salvação através da luta contra a fome, garantindo sustento para sua família, que outrora tinha o vendido, o abandonado, e para todo o Egito. José trouxe salvação. E São José, os estudiosos gostam de fazer esse paralelo, dizendo que o José do Egito, o patriarca José, é a prefiguração de São José. Porque os dois eram pessoas boas, honestas, íntegras. Os dois ouviram seus sonhos, ouviam e compreendiam os sonhos, e os dois trouxeram salvação aos homens, cada um de sua forma. José, no Egito, garantindo que as pessoas não passassem fome, e São José, sendo instrumento de cuidado daquele que viria salvar toda a humanidade. Assim é José. São José. Neste ano dedicado a São José, dediquemos também um tempo para pedir essa intercessão, a intercessão de São José sobre nossas vidas, nossas atitudes, em tudo aquilo que fazemos. Para terminar, gostaria de encerrar com uma oração feita por Leão XIII, onde ele diz: A ti, bem-aventurado São José, viemos em nossa tribulação, e depois de pedir a ajuda de sua Santíssima Esposa, também solicitamos com confiança seu patrocínio, com aquela caridade que vos manteve unido à Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, e pelo amor paternal com que abraçou o menino Jesus. Humildemente te imploramos para volver benigno olhar para a herança que Jesus Cristo adquiriu com seu sangue e com teu poder, e auxílio socorrer nossas necessidades. Protege, ó providente guardião da família divina, os descendentes eleitos de Jesus Cristo. Afasta de nós, ó Pai amoroso, este flagelo dos erros e dos vícios.
Assiste-nos, propício do céu, nessa luta contra o poder das trevas. E como em outra época, libertaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, agora defende a Santa Igreja de Deus das armadilhas hostis e de todas as adversidades. Proteja cada um de nós com seu patrocínio constante, para que, seguindo o seu exemplo e sustentados por sua ajuda, possamos viver e morrer santos e alcançar no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Meu bom José, o santo do povo, modelo de fé.